Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social. Seguindo o edital, estamos nos conhecimentos básicos, língua portuguesa, item 3, ortografia oficial. Então bora lá conhecer. O que seria a ortografia oficial? Ela diz respeito às regras gramaticais referentes à escrita correta das palavras. Para melhor entendê-las, é preciso analisar caso a caso. Lembre-se de que a melhor maneira de memorizar a ortografia correta de uma língua é por meio da leitura, que também faz aumentar o vocabulário do leitor. Então, bora lá! Nesse capítulo serão abordadas regras para dúvidas frequentes entre os falantes do português. No entanto, é importante ressaltar que existem inúmeras exceções para essas regras, portanto, fique atento. Então, o primeiro passo é o alfabeto. O primeiro passo para compreender a ortografia oficial é conhecer o alfabeto, os sinais gráficos e seus sons. Então, no português, o alfabeto se constitui por 26 letras divididas entre vogais, né, que é o A, E, I, O, U, e as consoantes, né, que são os restantes das letras. É preciso ficar atento com o novo acordo ortográfico. Então, as consoantes K, W e Y foram reintroduzidas ao alfabeto oficial da língua portuguesa, de modo que elas são usadas apenas em ocorrências, transcrições de nomes próprios e abreviaturas e símbolos de uso internacional. E com a questão do uso do X, né? Então, algumas dicas são relevantes para saber o momento de usar o X no lugar do CH. Então, depois das sílabas iniciais, me e em. Então, temos os exemplos, mexerica e enxergar. Depois de ditongos, então, exemplo, caixa. Palavras de origem indígena ou africana, exemplo, abacaxi, orixá. Uso do S ou do Z. Algumas regras do uso do S com som de Z podem ser observadas depois de ditongos. Exemplo, coisa. Ok? Pessoal, ditongos, duas sílabas, ok? Em palavras derivadas cuja palavra primitiva já se usa o S. Exemplo, casa, casinha. Né? Se você usa na casa, você usa em casinha. Nos sufixos es e esa, ao indicarem nacionalidade, título ou origem. Exemplo, portuguesa. Nos sufixos formadores de adjetivos, ense, osso e osa. Exemplos, populoso. O uso do S, SS e o cedilha, né? O C cedilha. S costuma aparecer entre uma vogal e uma consoante. Exemplo, diversão, ok? O SS costuma aparecer entre duas vogais. Processo, ok? Então, está entre duas vocais, o E e o O. Cedilha costuma aparecer em palavras estrangeiras que passaram pelo processo de aportuguesamento. Exemplo, mussarela. Agora vamos observar os diferentes porquês. Então, porquê separado, usado para fazer perguntas, pode ser substituído por qual motivo. Porquê junto, usado em respostas e explicações, pode ser substituído por pois. Porquê com acento circunflexo, separado, né? O que é acentuado porque quando aparece com a última palavra da frase, antes da pontuação final, interrogação, exclamação, ponto final. E o porquê junto, né? E com o circunflexo. É um substantivo, portanto, costuma vir acompanhado de um artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Para finalizar aqui, pessoal, vamos falar aqui dos parônimos e homônimos. As palavras parônimas são aquelas que possuem grafia e pronúncia semelhante, porém com significado distintos. Exemplo, cumprimento, saudação, versus comprimento com o, que é extensão. Tráfego, ligado a trânsito, versus tráfico, que é o comércio ilegal. Já as palavras homônimas são aquelas que possuem a mesma grafia e pronúncia, porém têm significados diferentes. Exemplo, rio, verbo rir, né? E rio, curso d'água. Manga, a manga da blusa, versus manga, que pode ser a fruta, ok? Então, isso são palavras homônimas.
Pois bem, pessoal, essa é a minha colaboração. Um abraço e vamos continuar estudando.